Olá, como vocês estão? Então, para a nossa última aula da semana, conforme prometido, vem uma experiência. E aí, então, nós estamos lá na página 22 do nosso livro de atividades, que nós vamos corrigir algumas questões, como composição do ar e ciclos naturais. E aí, nós vimos que lá no ciclo do oxigênio, que nós precisaríamos ter, né? No ciclo do gás carbônico, na verdade, nós comentamos, e do oxigênio, nós comentamos que para existir fogo deve haver oxigênio. Até comentei sobre as portas corta-fogo, que tem em teatros, em prédios, né? Que são portas que impedem a passagem de oxigênio. E aí, quando queima todo o oxigênio de um determinado local, esse fogo apaga por falta de oxigênio. Então, hoje eu trouxe aqui uma vela bem cheirosa e eu vou pôr fogo nela. E vou colocar um copo em cima. Quando eu colocar esse copo em cima, esse fogo só vai ter aí como alimento o oxigênio que está preso dentro do copo. A partir do momento que o oxigênio todo queimar dentro do copo, esse fogo deverá apagar, né? Se esta regra estiver certa. Então vamos ver se só existe fogo mesmo com oxigênio? Então eu trouxe aqui, né, uma fonte de fogo. Já temos o nosso fogo. Vou colocar um copo então, né, para tampar. Observem que tá tudo certo, né? O nosso fogo está bem certinho. Então vou colocar este copo para tampar. E aí não vamos mais deixar o oxigênio entrar para alimentar essa chama. Vamos ver o que acontece então. Comprovado, né? Para existir fogo, precisa de oxigênio. Acabou o nosso oxigênio aqui dentro do copo, o fogo apagou. Então, já que comprovamos esta propriedade do fogo, vamos comentar sobre a composição do ar e dos ciclos naturais. Então, lá na página 22, vamos acompanhar. Temos um gráfico ali na questão 6 que fala o seguinte: o gráfico a seguir representa a quantidade dos principais gases que compõem a atmosfera terrestre. Escreva nos locais indicados o nome do gás ou demais componentes e sua porcentagem na atmosfera. Então lembra que nós tínhamos esse gráfico prontinho lá na página 16 do nosso livro de atividades? É aquele mesmo. Nós vimos então que aquela parte verde era oxigênio. Então aqui onde temos o primeiro quadradinho, nós temos que preencher um retângulo, né? Não é um quadrado. Nós temos que preencher oxigênio. E qual que era a porcentagem dele na atmosfera? 21%. Então nós temos que preencher oxigênio 21%. Já no segundo retângulo é aquela parte bem pequenininha em vermelho. O que nós tínhamos ali segundo o gráfico? Gás carbônico, vapor de água e outros gases. E isso era estimado em 1%. Então, gás carbônico, vapor de água e outros gases, 1%. Já no terceiro retângulo, nós tínhamos aí aquele gás que está na atmosfera em maior quantidade, que para nós era o nitrogênio, né? E esse nitrogênio está em 78%. Então, no último retângulo, preenchemos nitrogênio 78%. Fácil? Bem facinho, né? Nós já tínhamos esse gráfico lá prontinho. Exercício 7. As afirmações a seguir se referem a alguns ciclos biogeoquímicos. Analise-as identificando o ciclo a que dizem respeito e classificando as frases com a letra N para o ciclo do nitrogênio, C para o ciclo do carbono e O para o ciclo do oxigênio. Então a primeira afirmação era: esse gás é liberado no ar após a fotossíntese. Oxigênio. Então nós temos que preencher com O. Esse elemento está presente em praticamente todas as substâncias que formam os seres vivos. Comentamos que na queima, né, ou na decomposição da matéria morta, libera-se o carbono. Então é o C, que é o ciclo do carbono. A terceira afirmação dizia: bactérias associadas a raízes de plantas fazem a fixação desse gás, enquanto a maioria dos seres vivos não consegue absorvê-lo na forma gasosa. Comentamos do ciclo do nitrogênio, que para um indivíduo entrar esse nitrogênio no corpo dele, a bactéria, né, aquelas fixadoras que vão estar presentes lá nas raízes da leguminosa,
tem que incorporar esse nitrogênio à planta, pois não conseguimos absorver, nem nós, nem a planta, este nitrogênio do ar. Então, é o ciclo do nitrogênio. Outra afirmação, né? A quinta. A quarta. É o gás utilizado na respiração da maioria dos seres vivos. Oxigênio, né? Sem eles não existimos. Quinta afirmação. Descargas elétricas na atmosfera podem auxiliar na fixação desse gás. Já vimos que tem um gás que precisa ser fixado, é o nitrogênio. O outro nós conseguimos através da respiração. Então é o N. Penúltima afirmativa, na forma de gás carbônico, é eliminado na respiração, na decomposição de resíduos de seres vivos e como produto da combustão, né? Então nós vimos ali que dentro daquele copo provavelmente ficou cheio de gás carbônico, né? Que é o C, ciclo do carbono. E a última afirmação dizia: pode-se combinar formando a camada de ozônio. Então, quando a gente respira o oxigênio, ele está na forma de O2, que são duas moléculas de oxigênio juntas. Na camada de ozônio, ele se junta com mais uma molécula. Então, o gás ozônio é o O3. Então, é o O, né? Que forma aí a camada de ozônio. No exercício 8, nós tínhamos a seguinte informação. Com base em seus conhecimentos sobre os ciclos biogeoquímicos, observe o esquema e assinale V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas a seguir. Então, nós temos ali o 1, a atmosfera. No meio, nós temos a atmosfera. No 1, nós temos as bactérias nas raízes das leguminosas. No 2, nós temos respiração. No 3, morte e decomposição. No 4, fotossíntese. E no 5, combustão. Vamos ver o que as afirmações nos pedem. O processo representado por 1 pode ser a fixação de nitrogênio no ar? Dá uma olhada ali, ó. Bactérias nas raízes das leguminosas. Verdadeiro, né? Ó, o processo representado no 1 pode sim ser a fixação do nitrogênio. Na 2 dizia o seguinte: 2 pode representar a absorção do nitrogênio pelas plantas? Não, né? As plantas não conseguem absorver o nitrogênio através da respiração, assim como nós, somente com a fixação dela por bactérias. Então é falsa. Afirmativa 3. 3 representa a eliminação de gás carbônico no ar pela ação dos decompositores? Lembra que nas cadeias alimentares nós tínhamos os decompositores, que eram fungos e bactérias, que eles digeriam a matéria morta? Quando isso acontecia, eles liberavam gás carbônico, né, ou carbono na atmosfera. E isso está dizendo aqui na nossa afirmativa 3, então ela é verdadeira. Na afirmativa 4, vamos ver. 4 representa a absorção de oxigênio pelas plantas e a eliminação de gás carbônico no ar na presença de luz solar, na fotossíntese? Não elimina, né, gás carbônico no ar, ela elimina oxigênio, então ali os gases estão trocados, né? Ó, fala ali, representa a absorção do oxigênio pelas plantas? Não, é do gás carbônico e a eliminação de oxigênio no ar, então essa afirmativa ela está invertida, então é falsa. E a 5 envolve a participação de um comburente, oxigênio, então a 5 era combustão, né? Então a combustão nós vimos ali no nosso experimento, que sem oxigênio não existia a combustão. Então a 5 é verdadeira. Na questão 9. Questão 9 diz o seguinte, vou deixar o texto ali visível. Um dos desafios dos agricultores é aumentar a produtividade das terras de forma eficiente e com baixos custos. Sobre o assunto, leia o trecho da reportagem a seguir e responda as questões. Práticas permitem racionalizar o uso de fertilizantes e reduzir os custos de produção. Os gastos com fertilizantes representam de 30% a 40% dos custos variáveis da produção de grãos no Brasil. É muito, né? Quase a metade do que se gasta para produzir algo é gasto com fertilizante. Nesse cenário, práticas e recomendações que aprovam o uso mais eficiente de nutrientes são estratégicas para garantir a competitividade do agricultor.
Na recomendação de adubação, deve-se levar em conta os principais fatores determinantes da necessidade de nitrogênio a ser absorvida aplicado para o milho, a expectativa de produtividade a ser alcançada, o teor de matéria orgânica no solo e as culturas antecessoras do milho. Então aqui diz que o milho precisa de nitrogênio. Como que nós conseguimos incorporar nitrogênio? Com as bactérias fixadoras, né? Então vamos ver a questão o que pede. Questão A diz o seguinte: considerando a situação apresentada pelo texto e o impacto ambiental da aplicação de fertilizantes industrializados, né, porque são químicos, podem contaminar o solo, que recomendação seria mais apropriada para reduzir o uso de fertilizantes e garantir a presença de nitrogênio nas plantações de milho? Então existe algo aqui no Brasil chamado rotação de cultura. O que acontece? Como o milho, por exemplo, gasta muito nitrogênio, eles colocam uma cultura antecessora, ou seja, eles plantam algo antes, né? Que essa leguminosa que vai estar plantada lá antes, por exemplo, feijão, soja, elas têm aquelas bactérias fixadoras de nitrogênio. E aí elas incorporam esse nitrogênio ao solo. E aí quando vem esse plantio do milho que gasta bastante nitrogênio, o solo está rico em nitrogênio. Então, para garantir o suplemento de nitrogênio sem ficar utilizando os fertilizantes industrializados, que são caros, é recomendado algo chamado rotação de cultura, que consiste em colocar uma leguminosa antes, né, que essas bactérias vão fixar o nitrogênio no solo, e quando o milho chegar, esse solo vai estar rico aí, né, então, de nitrogênio. Então, né, para garantir o nitrogênio sem utilizar fertilizantes industrializados, o recomendado será a rotação de culturas com leguminosas como feijão e soja. Essas plantas têm bactérias do gênero Rhizobium em suas raízes que fornecem para a planta e também para o solo o nitrogênio absorvido, conforme nós comentamos. E para finalizarmos a questão B, para finalizarmos essa página, né, ainda tem mais uma. Represente por meio de um esquema como o nitrogênio entra nas teias alimentares até chegar nos animais. Então nós já comentamos, né, que temos uma planta, uma leguminosa, e nas suas raízes nós temos bactérias do gênero Rhizobium, que são aquelas que são fixadoras de nitrogênio. E aí então essa bactéria fixa o nitrogênio na planta e quando um animal herbívoro comer essa planta, ele vai estar ingerindo o nitrogênio. E se um carnívoro comer esse herbívoro, ele vai estar passando esse nitrogênio para o carnívoro. Exercício 10. Observe o esquema abaixo que trata do ciclo do carbono. Então, nós temos ali um CO2, daí nós temos um 1zinho, os vegetais, daí passando para os animais nós temos o 2, e ali o 3, né, saindo dos animais, e o 4 indo para fungos e bactérias, o 5 combustível. Assinale a alternativa que apresenta os processos correspondentes aos algarismos de 1 a 5, respectivamente. Então, 1 é o vegetal absorvendo o CO2. Isso é a fotossíntese. Então, nós já sabemos que só pode ser a B, ou a C ou a E. Segundo, como que esse CO2 que foi utilizado pelos vegetais vai chegar ao animal? Quando um animal se alimentar, né, desse vegetal, então, através da nutrição. A3, como que o animal vai soltar esse gás carbônico no oxigênio de novo? Através da respiração. E aí os fungos e as bactérias vão soltar esse CO2 no ambiente através, né, da decomposição, e o combustível, através da combustão, vai soltar CO2 no ambiente. Então, a correta é a letra E. Questão 11 diz o seguinte: desde o final da década de 1980, o controle do tabagismo no Brasil, comentamos na aula passada, né, sobre esse texto, vem sendo realizado por campanhas do Ministério da Saúde, que tem como objetivo reduzir o número de fumantes e o consequente número de mortes relacionadas ao consumo de derivados de tabaco. As campanhas incluem ações educativas, de comunicação e de atenção à saúde, para tentar impedir que pessoas comecem a fumar, para incentivar o fim do hábito de quem já é fumante
e para proteger a população da exposição à fumaça do cigarro. Vamos ver o que ela pede. Considerando o texto e seus conhecimentos, explique por que o tabagismo é considerado um problema ambiental. Então, nós já comentamos que a queima do tabaco, no cigarro, ela libera substâncias tóxicas no ar, que elas podem ser absorvidas tanto pelo fumante ativo, que é aquele que está fumando mesmo, quanto pelo fumante passivo, que é aquele que só está respirando a fumaça. Então, ela acaba prejudicando uma gama grande de pessoas, não somente os fumantes propriamente dito, Além de que as pessoas às vezes acabam jogando aqueles restos de cigarro no chão, ainda causa aí um problema ambiental, mas aqui está comentando mais sobre o ar, mas já existe este problema também. E a questão 12, agora sim, para finalizarmos, assinale a alternativa que apresenta a correta relação entre doenças transmitidas pelo ar e a maneira de evitá-las. Então, doenças transmitidas pelo ar são aquelas que trazem micro-organismos que vão ser aspirados por nós para desencadear uma doença no nosso corpo. Meningite e rinite alérgica, não entrar em contato com água parada. Então, na verdade, não é com água parada, com o ar. Tuberculose e asma, ingerir água tratada. Não adianta ingerirmos água tratada, para curar asma e tuberculose. Sarampo e gripe, deixar os ambientes bem ventilados. Quando deixamos os ambientes bem ventilados, aquele ar que vem trazendo aquelas partículas, com algum patógeno, com algum agente que vai causar doenças, quando nós abrimos as janelas, a gente troca o ar de dentro daquele local, dentro daquela sala, e aquele patógeno vai embora, Então a C está correta. E rinite alérgica e asma, não temos, vacinação, não tem, na verdade, a transmissão pelo ar não adianta, Não tem vacinas para rinite alérgica e asma. Existe um processo aí que se fazem vacinas sim, mas é uma imunoterapia que se chama. Então, espero que vocês tenham gostado e voltaremos na próxima semana. Estudem bastante. Espero que logo tudo isso termine e que a gente possa se reencontrar. Estou morrendo de saudades de vocês. E não esqueci, semana que vem eu vou trazer as minhas bandeirinhas. Até breve!